Está desligado. Alô, som. Tá bom. Povo de Deus, boa noite, paz seja convosco. Eu vou aproveitar que você está em pé e vou fazer a leitura bíblica que está em Isaías 40. Isaías 40, 31. Assim, depois da leitura e da oração, você já poderá sentar-se e ficar à vontade. E eu vou colocar meu óculos porque descobri que os meus olhos estão ficando velhos. Isaías 40, verso 31. E a minha Bíblia é tamanho jumbo. E mesmo assim eu estou precisando de óculos. Isaías capítulo 40, versículos de número 31 diz assim: Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Feche teus olhos, recline a tua cabeça, peça para que o Espírito Santo fale ao seu coração. Senhor Deus, em nome de Jesus, queremos agradecer ao Senhor, ó Deus, por esta riquíssima oportunidade e pelo precioso privilégio de estarmos nesta casa santa de oração para celebrarmos, ó Deus, uma vida, uma nova história em nossa vida, na qual o Senhor já começou a escrever, mesmo antes do início desta campanha, e vai continuar na vida daqueles que permanecerem fiéis na sua presença. Pedimos a Deus, fala conosco, e que acima de tudo esteja sobre nós a bênção da tua presença. É a nossa oração, nossa gratidão, orando sempre no nome de Jesus. Amém. A igreja pode se sentar. Graças a Deus, graças a Deus. O que eu quero falar com vocês nesta noite são princípios para uma nova história. Princípios para uma nova história. Bom, eu não vim aqui dizer algumas obviedades. Deus vai abençoar a sua vida esse ano. Amém? Deus vai abençoar a sua vida esse ano. Né? Não tem como Deus não abençoar. É impossível Deus não abençoar a sua vida neste ano 2022. Então, muitas coisas boas vão acontecer na sua vida. Até porque Deus, algumas coisas fazem parte de uma promessa de Deus, pelo simples fato de crermos. Exemplo, Deus prometeu para todo aquele que crê que nada faltaria. Nada vai faltar. Né? Como pastor que cuida do rebanho, ele não vai permitir que nada te falte. Né? Ele vai providenciar aquilo que é básico para a nossa vida, aquilo que é necessário para a nossa vida. Né? O apóstolo Paulo diz: o Senhor há de suprir todas as vossas necessidades em glória por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então isso é uma promessa de Deus. Mas pastor, eu quero viver uma nova história. Eu quero algo mais na minha vida. Eu quero uma experiência maior com Deus, uma intimidade maior com Deus. Aí então, o que eu vou dizer hoje faz sentido. Se é isso que você quer, realmente uma nova história, então a mensagem de hoje é para você. É para você. Como eu disse, se você crê, Deus promete cuidar de você e não deixar nada faltar. Quero mais de Deus. Quero uma nova história. Eu estou com a garganta raspando. Então desculpa, às vezes eu dar uma tossida aqui, espero que não atrapalhe muito. Mas se eu quero que Deus escreva uma nova história, então eu preciso tomar algumas atitudes novas em relação a Deus na minha vida. E seguir alguns princípios de Deus, para que eu possa viver essa nova história. Algo diferente. Para não chegar no final do ano e fazer como muitas pessoas, a maioria das pessoas sempre fazem. Começam o ano cheio de empolgação, termina o ano reclamando do ano. Algumas chegam até a dizer: eu não tenho nem do que agradecer. Nada de bom aconteceu nesse ano. Mas, quem sabe ano que vem? Não, isso não é fé. Isso é otimismo, mas não chega a ser fé. Mas vamos falar um pouquinho sobre esse texto. Irmãos, todos nós estamos seguros que Jesus é o mestre por excelência.
né? Apesar disso não ser muito destacado, o que define Jesus é o seu ato de ensinar. O ato de ensinar, né? Jesus, apesar de operar milagres, ele mesmo disse, depois que curou a sogra de Pedro, e uma multidão de enfermos foi trazida para casa, e Jesus passou a tarde toda e boa parte da noite curando, foi dormir, e logo de manhãzinha, antes do sol clarear, ele saiu. E quando a sogra de Pedro levantou, talvez para fazer um cafezinho, Jesus não estava lá. Ela chamou Pedro, falou: Pedro, Jesus sumiu, e a multidão está aí esperando ele para curar, para ser curado, para expulsar os demônios. E Pedro sai à procura de Jesus, e quando encontra Jesus, ele diz: mestre, onde é que o senhor estava? A turma está lá te esperando, né? Tem muita gente doente, muita gente endemoniada. E Jesus diz assim para Pedro: não foi para isso que eu vim. Não é para isso que eu vim. Ainda tem muitas aldeias que eu preciso visitar, muitas cidades, porque eu vim para ensinar. Eu vim para ensinar. As pessoas só vão mudar a sua vida e escrever uma nova história se elas aprenderem, se elas ouvirem atentamente o que eu tenho para dizer e colocarem em prática na vida. Se elas fizerem isso, elas terão uma nova história, viverão uma nova vida, mais plena, mais satisfatória, mais feliz, mais alegre. Não significa necessariamente com mais coisas, mas plenamente melhor vivida, com mais felicidade, com mais alegria, com mais contentamento, com mais confiança, com mais determinação. E Jesus usava de muitas figuras de linguagem e parábolas, porque para Jesus uma parábola, uma figura de linguagem fala mais do que um discurso, né? Fala mais do que palavras. Para falar sobre humildade, ele não fez grandes discursos. Ele pegava a criança e dizia: ó, seja como uma criança. Você quer ser grande? Seja como uma criança. A criança está preocupada com título, com posição social, com fama, com riqueza. A criança não guarda mágoas, rancores e ressentimentos. Quer ser grandioso? Quer ter uma vida plena? Seja que nem criança. Fácil de entender, simples de entender. Para falar sobre igreja, ele não fez grandes discursos sobre eclesiologia, tratado de eclesiologia. Ele falava: seja como sal e seja como a luz. Você botou uma pitadinha de sal, você já percebe a diferença, o sabor muda, as coisas ficam mais gostosas. A igreja tem que trazer esse sabor, a igreja tem que iluminar, tem que trazer luz. Então ele usava essas figuras de linguagem. Mas a Bíblia tem muitas figuras de linguagem. Outros profetas fizeram isso. Isaías usou de um símbolo muito usado no Antigo Testamento, que é a figura da águia. Que é a figura da águia. Todo ensinamento bíblico tem um sentido, tem um significado e tem uma doutrina. E é com base nesta perspectiva que nós vamos buscar alguns princípios para uma nova história, com base nesse versículo 31 de Isaías 40. Os que esperam, os que têm esperança no Senhor, renovam as suas forças. Estão cansados, abatidos, desanimados, mas pela esperança renovam as suas forças e sobem com asas como as águias. Correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Amém? Para você chegar no final do ano mais renovado, mais fortalecido, mais encorajado, mais satisfeito, mais próximo de Deus. Quais são esses princípios, pastor? Primeiro, princípio do entusiasmo indestrutível. Irmão, quem tem fé, quem crê em Deus, é uma pessoa entusiasmada. O que significa entusiasmo? A palavra é uma palavra grega, significa ter um Deus dentro de você, né? Em teós, em pleno, teós, Deus. Asmos é o pós-fixo, né? Entusiasmo significa ter Deus dentro de você. Os gregos entendiam que algumas pessoas se destacavam em alguma área ou ofício porque elas eram possuídas por um tipo de divindade específica na área que ela se destaca. Se fosse na agricultura, a pessoa era entusiasmada pela deusa Ceres, a deusa da agricultura.
Se a pessoa era um guerreiro valente, destemido, que se destacava na batalha, era uma pessoa entusiasmada pelo deus Ares, o deus da guerra. Se a pessoa era muito habilidosa e se destacava nas artes, seja na música, na pintura, na escultura, na arquitetura, é porque era uma pessoa entusiasmada por Apolo, né? O deus da música, da harmonia, da perfeição, da luz. Por isso a palavra entusiasmo não aparece na Bíblia, porque ela tem uma conotação politeísta, ligada às divindades. Mas existe outra palavra na Bíblia que tem o mesmo sentido, que é dinamis, poder. Jesus Cristo disse: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, dinamis, quando descer sobre vocês o Espírito Santo. E aí então vocês serão minhas testemunhas, Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Mas vocês esperam, quando o Espírito Santo tomar a vida de vocês, vocês vão ficar entusiasmados, cheio de poder, cheio de energia, cheio de gás, cheio de vontade, cheio de coragem. Amém? Glória, vai animando aí, vai recebendo o Espírito Santo, vai deixando ele agir na sua vida aí, tá bom? Começa já, princípio do entusiasmo indestrutível. A águia, em muitos países, em muitas nações, é símbolo de força e de poder. Os Estados Unidos tem como símbolo da sua nação a águia. A águia é símbolo de força, determinação, coragem, ousadia, tem todas essas características positivas. E é símbolo do povo de Deus. Por quê? Porque a nossa força não vem de nós, vem do alto, vem de Deus. A nossa força vem de Deus. Os que têm esperança no Senhor renovam suas forças. Essa força vem de Deus na nossa vida, não é nossa. Nós somos frágeis. Nós somos acometidos por sentimentos de acordo com situações e circunstâncias. Circunstâncias favoráveis nos alegramos, circunstâncias desfavoráveis nos abatemos com muita facilidade. E é aí que entra a ação e o poder de Deus na nossa vida. É aí que o Todo-Poderoso se manifesta na vida e no coração daquele que crê. Portanto, não é possível um cristão que vive falando de fracassos, derrotas, ruínas na sua própria vida, dizendo sempre está fraco, enfraquecido. Eu não consigo, não posso, eu não tenho força, e é isso, e é aquilo outro, eu acho que vou parar por aqui, e não sei o quê. Não, o cristão, ele é cheio do poder de Deus, da energia de Deus, da graça de Deus sobre a sua vida. A sua força vai sendo renovada, mesmo enquanto corre, mesmo enquanto caminha. Corre e não se canse, caminha e não se fadiga. A nossa força não decorre de nós mesmos, mas da onipotência de Deus. Às vezes tem uma vozinha que diz lá no fundo da sua consciência: você é um fracasso. Ou às vezes alguém que você gosta e respeita disse que você é um estorvo. E essas palavras, seja uma vozinha na sua cabeça, ou alguém que você tem admiração ou respeito disse algo negativo de você, e você se sente aquilo. Você dá ouvidos àquela vozinha, ou ouvidos a alguém que disse alguma coisa para você. Eu já vi pessoas que, porque o pai ou a mãe disse em algum momento da vida, numa hora ruim, disse: você não presta, você nunca vai ser ninguém na vida, você nunca vai avançar na vida, você nunca vai crescer na vida, e aquilo se tornou uma verdade para a pessoa que ouviu, e ela viveu em função daquilo. Eu não vou ser ninguém mesmo, eu não sou nada, e ela vai se alimentando desta profecia destrutiva, que vai minando a sua fé, a sua coragem, a sua convicção, a sua determinação, o seu entusiasmo. Eu quero dizer 3 coisas para você. Primeiro, você não é quem você pensa que é. Segundo, você não é quem dizem que você é. Terceiro, você é aquilo que Deus diz que você é. E se você é filho e filha de Deus, independente da sua situação atual, se é favorável ou não, se está boa ou não, você é mais do que vencedor. Quando Paulo diz isso, ele não está falando de circunstâncias favoráveis, ele está falando de uma igreja perseguida como ovelhas no matadouro. Romanos 8.
somos reputados como ovelhas para o matador. Mas, apesar de todas essas coisas, somos mais do que vencedores. Não é a circunstância que determina o caráter de Deus na nossa vida e o quanto Deus é poderoso na nossa vida. O crente precisa voar triunfantemente. Triunfantemente. Ah, pastor, mas minha situação financeira está difícil. Quem não está? E daí? Jesus disse que a vida de uma pessoa não é mensurada pelos bens que ela acumulou durante a vida. Não é o que ela tem, é quem ela é. É quem você é em Deus que determina a sua vida. Por isso, não se renda ao fracasso. Você pode e deve cultivar um entusiasmo indestrutível. Segundo princípio, princípio da maturidade progressiva. Nós precisamos crescer em graça e conhecimento, e é um crescimento contínuo. Diferente da estatura, que a gente cresce só um tempo, depois para. Eu, na minha família, eu sou o filho mais velho de 5 irmãos homens, eu sou mais baixinho. Mais velho e mais baixinho. Era quando meu pai não tinha muito dinheiro para me fazer. Então, foi o que tinha. Já os meus irmãos são bem mais altos que eu. Já tinham um pouco mais de dinheiro, mais de comida e mais de energia. Então, acho que cresceram mais. Mas graça e conhecimento não tem tempo cronológico que determine essa estatura. Graça e conhecimento é algo que precisamos crescer todos os dias, todos os momentos da nossa vida. Meses, semanas, anos. Temos que crescer em graça e conhecimento. A águia é considerada a rainha das alturas, porque é uma espécie de ave que voa mais alto. São poucas as espécies de aves que conseguem superar, ou pelo menos voar tão alto quanto as águias. E assim também tem que ser a vida do crente. Se a igreja é comparada à águia, significa que nós temos que ter uma vida altaneira. Novamente, parêntese, não me refiro somente a questões financeiras. Até porque, meus irmãos, tem gente que é tão rica, que a única coisa que ela tem na vida é dinheiro, mais nada. Não tem alegria, não tem paz, não tem felicidade, só tem dinheiro. E tem muito rico. Sabia que a maioria das pessoas que se matam hoje são pessoas jovens e ricas? A maioria das pessoas que se matam hoje são pessoas jovens e ricas. E sabe qual é a explicação sociológica para isso? E psicológica para isso? Acumularam certa riqueza, conseguem as coisas muito fáceis, perdem perspectiva de futuro e de crescimento pessoal. Não tem mais desafios. Não tem e não criam desafios. E se elas não têm e não criam desafios, perdem a vontade de viver. Olha que coisa mais chata. Acho que é por isso que Deus ama pobre. Por isso que Deus ama pobre. Porque se tem uma coisa que o pobre gosta é de viver. Está o dia inteiro tentando sobreviver. Porque se ele não lutar, morre. Se não lutar, morre. A gente já nasce lutando. Já nasce lutando. Você vê no jornal, filho de rico ser picado por escorpião? Não vê. Escorpião só pica pobre. Mas está lá o moleque, vai internado, entubado e sai de lá mais forte, imune. Na próxima, o escorpião é que morre. Então, se for para a gente morrer, que seja de lutar. E não de desânimo, porque não tem mais perspectiva de vida, mais desafio na vida, não tem mais vontade de nada, porque as coisas estão muito fáceis, devido às facilidades. Está vendo? Por isso que Jesus diz: bem-aventurados pobres. Quem é rico não tem em nenhum lugar na Bíblia diz bem-aventurado o rico. Então por que você quer ficar? Fique só para poder distribuir, aí você pode, tá bom? Fora isso, não. Deus não te chamou para viver em zigue-zague. A águia, ela voa alto. A Bíblia diz: olha para as coisas de cima e busque as coisas de cima, onde Jesus está. Colossenses 3, verso 1 e 2. A águia, ela voa sempre para cima em linha reta. Ela não voa em zigue-zague e nem altos e baixos. Ela voa sempre em linha reta e para cima.
A não ser quando ela precisa de uma caça, aí ela... Vamos falar sobre isso. Mas a águia voa em linha reta, não voa em zigue-zague, nem altos e baixos. Por isso, o crente tem que voar como a águia. Sempre para frente, sempre para cima. Não um dia está animado, no outro dia desanimado. Um dia diz que está cheio de fé, no outro dia está só incredulidade. Num dia está super animado com as coisas de Deus, num dia reclamando que está desanimado com as coisas de Deus. Não, isso não é águia, é outro bicho, mas não águia. Não significa que a gente não passa por perrengue, dificuldade, a águia também passa. Mas para a águia é só processo no meio do caminho, só um processo no meio do caminho. Mas tem crente que não quer voar alto. Por quê? Porque voar alto exige esforço. Então tem crente que não quer. Não, é muito difícil. Então não vou não. Aí é o crente pelicano. O pelicano é uma ave que os seus voos são curtos, breves e baixos. Por quê? Porque o pelicano ele tem um bico longo, é 1/3 do seu corpo. 1/3 da extensão do seu corpo é o bico. E na parte de baixo do bico ele tem uma pele, um papo de uma pele grossa, onde ele armazena água para levar para os filhotes, comida. Então é pesado. Só o papo vazio já é pesado. Então ele não consegue voar voos muito altos, nem muito longos, mas voos baixos, breves e curtos. Irmão, tem muito crente pelicano. Pastor, como é que é o crente pelicano? É o crente papudo. Ele é muito papudo. Ele fala muito bem de si mesmo. Não, porque meu Deus do céu, eu tenho uma fé que até eu me surpreendo. Tem hora. Eu tenho uma vida com Deus, olha, irmãos, não que eu queira me gambar, mas a minha vida com Deus, olha, poucas pessoas eu já vi que têm intimidade com Deus que eu tenho. Sabe aquele crente papu que é da lição de moral em todo mundo? Esse voa abaixo e não vai longe, pode ter certeza. Voa abaixo e não vai muito longe. O crente que é águia, é meio na dele, fala quando deve, cala-se quando necessário, só quando é preciso. Não dá orelha para coisas banais e terrenas, porque ele está voando, ele está nas alturas, não está preocupado com as coisas terrenas, ele quer crescer, quer se desenvolver, quer ir mais longe. Não é psicologia de autoajuda, mas sim ajuda que vem do alto, ajuda que vem de Deus na nossa vida. E quando a águia está voando, meus irmãos, e ela avista uma tempestade, ela faz um grande esforço para voar sobre a tempestade. A águia é uma das pouquíssimas espécies de ave que consegue voar sobre as nuvens devido à questão do oxigênio e do ar rarefeito. Então muitas aves não conseguem. Por quê? A pressão do ar nas alturas, para algumas aves, é morte na certa. Então elas têm uma certa altura que elas conseguem. A águia, ela consegue subir acima das nuvens. Quando então ela avista uma tempestade, enquanto as outras aves se aninham, se abrigam para se proteger, porque senão elas morrem, a águia, ela faz um esforço muito grande, mas ela consegue voar sobre as tempestades. Irmãos, o crente é aquele que quando ele avista a tempestade, ele faz um esforço hercúleo para voar sobre a tempestade, porque ele recebeu asas da esperança que Deus lhe deu. Os que têm esperança no Senhor renovam as forças e sobem com asas como as águias. Está passando pela tempestade, mas não se cansa. Está passando por tribulação, mas não desanima. Voa como a águia, tem fé, acredita. É só uma tempestade, vai passar. Pode até ser que algumas coisas se percam nessa tempestade, mas a minha vida espiritual, a minha casa espiritual vai ficar de pé. Foi o que Jesus disse. A quem eu comparo prudentes e imprudentes? O imprudente é aquele que eu falo, mas não dá importância. Entra por ouvido e sai pelo outro.
É como aquele que constrói uma casa sem alicerce, só na areia. Quando vier o vento, a tempestade e soprar as marés, grande é a ruína daquela casa. E o prudente? O prudente é aquele que, quando ouve, presta atenção, fica atento. Opa, esses ensinamentos são importantes, não preciso colocar em prática na vida. Esse é aquele que cava fundo até encontrar rocha. E aí constrói um alicerce, para depois construir a casa. Vem o vento, vem a tempestade, sopram as marés, mas a casa permanece. Amém? Essa é a diferença quando Deus chacoalha a figueira para ver quem é crente e quem não é crente. São as provas de Deus, né, na nossa vida. Voando como a águia, poderemos nos manter firmes no Deus Todo-Poderoso e superar até as piores tempestades da vida. Terceiro princípio, princípio da integridade inegociável. A águia voa em linha reta como uma flecha, assim como Deus quer que seja a nossa vida em retidão. Foi lido aqui na abertura do culto, que falou sobre retidão, né? Uma vida reta, né? Um caminho da retidão de forma irrepreensível, dando sempre bom testemunho onde quer que vá. Eu me converti aos 22 anos de idade. Aos 22 anos de idade. Significa que eu tive uma época que eu não era convertido. Meus pais tinham um bar. Na casa onde eles moram, é um sobrado. Tem a parte de cima, que é a casa, e a parte de baixo, que é um barracão. Hoje não funciona nada lá. Mas meu pai abriu uma época um comércio, um bar. Eu odiava ficar no bar. Mas às vezes eu tinha que ficar. Meu pai trabalhava e minha mãe tomava conta do bar. Meu pai ajudava quando estava de folga. E eu tinha que ajudar também. Mas eu odiava quando minha mãe saía e deixava eu sozinho. E eu sempre perguntava assim para minha mãe: mãe, para quem que eu marco? Para quem que eu vendo fiado? Se a senhora não está aqui, não vai estar aqui. Minha mãe conhecia todo mundo. Então, para alguns ela marcava e para outros ela não marcava. Ela sabia, aquele pode, aquele não pode. Mas quando ela saía, sabe o que ela dizia para mim? Lá atrás. Ela falava assim, ó: se for crente, você pode marcar. Se não for, não. Essa era a recomendação. Eu lembro até hoje. Eu não era crente. A nossa família não era crente. E ela dizia isso. Porque a gente sabia. Eu conhecia todo mundo que era crente. Todo mundo. Porque crente vestia de crente. Tinha jeito de crente, cara de crente, roupa de crente. Então eu sabia quem eram os crentes do bairro. Então essa é a recomendação da minha mãe. Se for crente, você marca. E hoje? Se a pessoa fala assim, não, pode confiar, eu sou crente. Não marque, pelo amor de Deus. Não marque. Vocês moças, cuidado. Se um cara chegar para você e falar assim, olha, eu estava orando no monte e Deus me revelou você porque eu sou um homem de Deus, é o demônio. Porque quem é não precisa dizer que é. Mostra que é. Mostra que é. Começou a hoje em dia, sim, se a pessoa falar muito que é crente, é de duvidar. É de duvidar. Sei não, hein? Você está falando muito que você é crente, que é de confiança. Não, pode confiar, eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus. Eu oro no monte. Mas fala um monte de coisa errada também. Integridade inegociável. Tem crente que só tem tempo de igreja, mas não cresce nem espiritualmente, nem emocionalmente, nem mentalmente. Sempre a mesma coisa, entra ano, sai ano, nada muda, nada acontece na sua vida, né? Porque não tem uma vida reta na presença de Deus, né? E irmãos, tem uma outra ave diferente da águia, é o urubu. O urubu não voa em linha reta. O urubu voa em círculos. Voa em círculos. Que é justamente esse tipo de crente.
né? Entra ano, sai ano, entra ano, sai ano, e é sempre o mesmíssimo discurso derrotista. Outra característica, quando você vê a urubu voando, você já sabe o que tem, né? Por perto, carniça, né? Onde o urubu voa, tem coisas cheirando mal. A Bíblia diz que nós temos que pensar e buscar as coisas de cima. Se eu estou somente buscando as coisas da terra, eu estou nessa, voando em círculos, sem sair do lugar. E num mundo onde as coisas, onde a história, né, é sempre andar para frente, ficar dando voltas é dar marcha ré. É preciso mudar essa estratégia. É preciso escrever uma nova história, mudando certos hábitos destrutivos, trocando círculos viciosos por ciclos virtuosos, de coisas boas, positivas e produtivas na nossa vida, né? Quando a gente não busca as coisas do alto, acabamos atraídos pelas coisas da terra. Mas o propósito de Deus, na minha e na sua vida, não é que você voe em círculos, mas sim avance para o alvo que Deus estabeleceu para a sua vida. Quarto princípio, já estou terminando, princípio da total dependência de Deus. É interessante que a águia, no reino das aves, ela tem as asas mais desproporcionais ao tamanho do seu corpo. Então tem uma média, cada ave tem, as aves que voam, claro, tem uma proporção de asas, né, em relação ao tamanho do seu corpo. A águia sai dos parâmetros. A envergadura das suas asas são extremamente desproporcionais ao tamanho do seu corpo. As asas são bem grandes. Aí você fala assim, será que Deus se enganou? Em vez de dar a asa do pupiru, por isso que o peru não voa, trocou. Ao invés da asa do peru para a águia e da águia para o peru, ele trocou. Por isso que o peru não consegue voar, coitadinho. Não. Deus não se enganou. É interessante que a águia, ela tem um pouco de dificuldade para voar do chão, né? Se ela está na altura, ela se lança, ela desce um pouquinho e depois sobe, porque ela tem um corpo um pouco mais pesado, a asa mais pesada. Por isso ela precisa se esforçar mais para subir. Mas quando ela voa numa certa altitude, ela busca correntes de ar quente. E quando ela encontra essas correntes de ar quente, ela somente aplana as suas asas, e enquanto ela está voando, ela está descansando ao mesmo tempo. É a única ave que faz isso. Descansa enquanto voa. Porque as correntes de ar mais quentes estão bem altas. Quando ela encontra, ela consegue voar e descansar ao mesmo tempo. Assim é a vida do crente. Não é por força nem por poder, mas é pelo Espírito Santo. E uma das qualidades do Espírito Santo, né, uma das características simbólicas do Espírito Santo é o vento. A primeira manifestação do Espírito Santo na igreja é como vento e depois fogo. Um vento veemente e impetuoso encheu o local onde estavam reunidos. E depois foram vistas línguas repartidas como fogo. Jesus em João 4 vai dizer que aquele que é conduzido pelo Espírito é como vento. Ninguém sabe de onde vem, ninguém sabe para onde vai. Porque aquele que é conduzido pelo Espírito Santo, ele deixa Deus conduzir a sua vida. Precisamos descansar no vento do Espírito Santo. Se quisermos uma vida abençoada, vitoriosa e uma nova história sendo escrita, nós precisamos depender cada vez mais do Espírito Santo na nossa vida. Dependa dele, né? E por último princípio da visão integral. Princípio da visão integral. A águia é um dos animais, do reino animal, de todos os reinos animal, um dos animais que mais enxerga bem. As aves, por si só, enxergam melhor do que os mamíferos. A ave que mais cegueta
enxerga melhor do que o melhor mamífero, do que a visão do melhor mamífero. Tá? Isso é uma característica da águia, ela vê as coisas bem de longe. Aliás, Jó 39, 29 fala isso, Jó fala isso, né, que a águia avista a sua presa de longe. Ela consegue enxergar uma presa, seu alimento, a mais de 1 quilômetro de distância. Um coelho, uma lebre, um preá, a mais de 1 quilômetro de distância, ela consegue enxergar. Ela tem uma capacidade diferenciada de visão, porque a águia, ela tem uma visão tridirecional. Ela consegue enxergar ao mesmo tempo o que está acima, o que está no centro e o que está abaixo. Ela consegue ter uma visão muito ampla do que está acima, no centro, né, na sua frente e abaixo. Visão nítida. Por quê? Aí eu fui tentar descobrir o que fazia da águia um animal que tem uma visão tão poderosa. E aí, graças a Deus, que tem o Google. Né? Eu fui no Google para pesquisar os olhos da águia, né, como a águia enxerga. E aí eu encontrei uma matéria que diz que, né, nós, seres humanos, nós temos uma parte do nosso olho atrás da retina, todo animal tem, né, mas vou falar nós primeiro, humanos. Nós temos uma parte de trás da retina, logo atrás da retina, chamado fóvea, ou popularmente chamada de mancha amarela. É uma membranazinha amarela que fica atrás da córnea e que faz com que eu tenha uma visão nítida das coisas que eu estou focando. Por exemplo, se eu olhar aqui neste computador, neste notebook, então eu estou olhando aqui, ela está no centro da minha visão, eu tenho uma visão nítida. Conforme as coisas vão se distanciando da minha visão do foco, eu vou perdendo a nitidez. Vai ficando embaçado as coisas, as cores vão ficando embaçadas, as pessoas vão ficando embaçadas conforme vai se distanciando da visão central, do foco. Porque nós temos apenas uma fóvea, que é a fóvea central. A águia tem 3 fóveas. A fóvea superior, a central e a inferior. Então, ainda que ela olhe aqui, o foco dela seja este notebook, ela tem uma visão extremamente clara do que está aqui acima, do que está aqui no centro e do que está aqui abaixo. Uma visão tridirecional. Ela não perde o foco das coisas que estão na periferia do seu campo de visão. E se nós somos como a águia, nós temos que ter uma visão de cima, uma visão para frente e uma visão para baixo. Amém? Visão para cima, visão das coisas de Deus, dos valores de Deus, das coisas de Deus, da vontade de Deus, da intimidade com Deus. Eu preciso ter uma visão de Deus na minha vida. Para frente, eu preciso ter uma visão de esperança, de futuro, de perspectiva. Eu tenho que ter uma visão de propósito. E para baixo, eu preciso parar um pouco de me preocupar só comigo e pedir coisas só para mim e olhar para as pessoas que precisam muito mais do que eu, que estão necessitadas e eu posso ajudá-las de alguma forma. Olhar para o próximo, olhar para aqueles que estão se perdendo, olhar para aqueles que estão indo para o inferno. Nós temos que ter essa visão tridirecional. Para cima, para Deus. Para frente, propósito de Deus. Para baixo, o nosso próximo que precisa da nossa ajuda. E a gente, às vezes, não consegue enxergá-los porque nós não temos essa visão de águia. Mas hoje, que isso possa mudar na minha e na sua vida. E eu quero encerrar só citando um salmo para fechar, que é o Salmo 103, versículos 5 a 3. Não precisa abrir, só marque aí se você quiser. Salmo 103, versículos de 3 a 5, diz assim: é Deus quem perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e te coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua mocidade se renova
como a águia. Mocidade aqui não tem a ver com idade cronológica, mas sim como você se sente espiritualmente. É Ele que perdoa os pecados, cura suas enfermidades, resgata a sua alma da sepultura, enche de bens a sua existência e renova a sua mocidade como a águia. Você está com 50, 60, 70 anos, mas está jovem. Pode o corpo estar limitado para uma série de coisas, mas a cabeça nunca teve tão boa. É isso que Deus quer fazer na minha e na sua vida em 2022. Se coloque de pé, eu quero fazer uma oração com você e logo em seguida entregar para o pastor Marcos, que vai dar sequência à campanha. Feche teus olhos, reclina a tua cabeça. Senhor Deus, em nome de Jesus, queremos agradecer ao Senhor por esta tarde, por esse início de noite. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor prepara sempre lugares não somente aconchegantes e agradáveis, mas principalmente com ambientes de espiritualidade, ó Pai amado, e de ensinamentos, para que o único intuito do Senhor é que nós venhamos a crescer em graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que possamos entender e experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor para a nossa vida. Meu Deus, que nesta noite, neste momento, nós possamos, ó Pai amado, fazer com que estes ensinamentos encontrem guarida em nossos corações e produzam frutos. Pai amado, queremos terminar este ano muito melhores do que estamos começando. Queremos terminar este ano muito mais fortes espiritualmente. Queremos, ó Deus, terminar este ano orando mais, jejuando mais, nos consagrando mais próximo do céu e mais próximo do Senhor na nossa vida, voando, ó Deus, como a águia, renovando, ó Pai amado, nossas forças e chegando, Senhor, muito mais próximos do Senhor, ó Pai amado, e nos fortalecendo no Senhor e na força do seu poder. Por isso, ó Deus, que o Senhor manifeste em nós, ó Deus, esta força, este querer, este poder, ó Pai, do Espírito Santo que está dentro de cada um de nós. Meu Deus, que como disse Paulo, sobre nossa responsabilidade está a chama, manter a chama do Espírito sempre acesa, dizendo, repreendendo e exortando, não extingais o Espírito Santo. E em outro lugar, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. É um mandamento, não é uma opção. Portanto, a Deus, não há outra coisa a se fazer, se não nos enchermos do seu Espírito Santo, para poder, ó Deus, voar com asas como a águia, correr e não se cansar, caminhar e não se fadigar, e alcançar, ó Deus, as bênçãos que o Senhor tem reservado para todo aquele que crê no Senhor e ama a tua presença santa, bendita e gloriosa, para alcançar e desfrutar das coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, nem sequer cogitamos no nosso coração, as coisas que o Senhor tem reservado para aqueles que te amam. Por isso, ó Deus, abençoa esta igreja, esta casa, cada família aqui representadas em nome de Jesus. É a nossa oração, abençoando a tua igreja para a glória e honra do teu nome. Amém